E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês de uma parada que talvez muitos de vocês conheçam, mas acredito que muitos ainda não. Você sabia que a gente basicamente consegue dividir seus clientes em três grandes classificações? Você sabia que cada uma dessas classificações interfere diretamente na sua forma de pensar estrategicamente e criar seus conteúdos? Você sabia que saber disso, né, diferenciar esses três níveis de clientes, pode te fazer ficar à frente muitas vezes de outras pessoas e de outros negócios no seu mesmo ramo e até atingir resultados, né, quiçá financeiros mesmo antes desses caras? É disso justamente que eu quero conversar com vocês hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Fabrício e aqui eu converso sobre estratégia de produção e produção de conteúdo para os negócios digitais. Você está no YouTube, deixa um like, se inscreve aí, notifica, que isso conta muito ponto para mim, para o canal. Se você está aí no Instagram e produz conteúdo, ou conhece alguém que produz conteúdo, está começando, compartilha isso daí com essa pessoa também. Me ajuda e ajuda ela. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, essa classificação de cliente, né, essa estratificação de cliente, do meu ponto de vista, ela vale para qualquer um. Seja você um negócio físico, seja você um e-commerce, seja você um infoprodutor que cria cursos, né, faz cursos, vende cursos na internet, seja você um prestador de serviço que usa as redes sociais para divulgar teu serviço, conquistar clientes, enfim, serve para todo mundo, tá? E esses clientes, eles têm uma grande importância em você conhecer eles, que cada um deles tem uma característica um pouco singular e o comportamento de cada um deles interfere diretamente na tua produção de conteúdo. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada um disso, tá? Não vou aprofundar muito, que senão vai ficar extremamente extenso. É muita coisa que a gente tem para falar, então eu vou direcionar o teu pensamento, né, a forma de você pensar e montar aí contigo no teu negócio como que você vai conversar com cada um desses teus clientes, tá? Porque por mais que haja um nível de consciência, digamos assim, geral, né, cada cliente para cada negócio eles têm suas diferenças. Aí eu não vou conseguir falar isso aqui para vocês, mas vamos lá. O primeiro dos clientes que a gente tem nesse mercadão aí, né, é o cliente que a gente chama de cliente motivado. Que é quem, cara? Que é aquela pessoa que ela tem consciência plena, né, de que ela tem um problema, que ela está com um problema na mão que ela precisa resolver, ou que ela quer alcançar um objetivo e ela está procurando, né, como fazer isso, como descobrir resolver a solução desse negócio todo, né? E além disso, ela, entre aspas, ela já te conhece, ela sabe da sua presença e ou do seu produto, né, seja ele de um produto físico, ou de informação, ou de consultoria, enfim, já tem consciência plena disso. E ele está correndo atrás, está querendo, né? Ele está querendo. Para usar como exemplo, eu vou pedir desculpa para a galera da saúde aí, que eu posso às vezes falar alguma coisa que não é tão verdade, mas é só com função didática, beleza? Esse cara super motivado é aquele cara que, por exemplo, está acima do peso, está com taxa de colesterol alto, o coração dele está lenhado, ele sabe disso tudo, ele está vendo a avó pela greta e ele está doido correndo atrás de um médico. Então é o cara que é assim, você só precisa chegar na frente dele e falar assim, ó, eu sou médico, eu tenho para você a consulta que você quer. Isso é massa? É massa. Mas o que é ruim desse cara? É que não só você conhece ele, né? E não é só ele que conhece você. Quer dizer, ele não conhece só você. Tanto você quanto todos, ou a grande maioria dos outros negócios que estão no teu mesmo ramo de atuação, também conhece esse cara, né? E esse cara também conhece essas outras pessoas. Beleza, Fabrício, e qual que é a desvantagem disso? Cara, a desvantagem é que esse cara é extremamente disputado à tapa, né? É o tipo de cara o nicho, né, o teu ramo vai falar de preço, vai baixar preço, vai negociar, vai vender a mãe para conseguir conquistar um cara desse, né?
E é o cara que, em nível de conteúdo, é o conteúdo mais fácil de produzir, porque é o conteúdo que todo mundo produz. Porque você não precisa ter muito trabalho, né, para poder convencer esse cara, entre aspas, né? Você tem muito trabalho para poder trazer ele para você, porque ele está extremamente disputado. Mas no nível de estratégia de conteúdo, é, é o cara fácil, né? Que é o que todo mundo faz. Vou dar um exemplo que eu já falei tantas vezes de páginas, né, das redes que são tipo vitrine, que é aquela empresa, aquela loja, enfim, né, que posta fotinha, mais descriçãozinha, mais preço. Por quê? Porque isso todo mundo faz. Porque só o que ele precisa fazer, o que ele acha que precisa fazer, é apresentar o produto que ele tem, e aí esse cliente que está super motivado vai fazer um unité e vai escolher eu quero você. Saca? Mais ou menos isso. E a desvantagem desse tipo de cliente, cara, é porque justamente ele vai te dar muito trabalho para comprar de você e às vezes nem vai te dar tantos resultados, né? Porque às vezes vai ter que ficar chorando o preço, mendigando essas coisas e tal. Então, é o tipo de cliente que eu, enquanto estrategista de conteúdo, te recomendo. Você vai acabar produzindo alguma coisa para ele, né? Mas não é o tipo de cliente que você deve direcionar todo o seu esforço para produzir conteúdo, né? E eu vou te explicar por quê nos próximos capítulos. Descendo essa escala, né, vamos dizer assim, de pirâmide, a gente tem em segundo plano o cliente pouco motivado, que é aquele cara que ele sabe que ele tem um problema, né? Ele tem consciência do problema ou de uma meta a ser atingida. Eu vou falar de problema que a gente deu o exemplo de médico e eu vou continuar usando esse cara aqui pro resto do vídeo. Ele sabe que ele tem um problema, né? Por exemplo, é o cara que sabe que está acima do peso, ele sabe que ele tem alguma alteração de colesterol, vamos dizer assim, sabe que o coração dele já está meio pendengando, mas é o cara que está protelando, né? É o cara que fala, não estou passando mal mesmo, não estou sentindo nada, para que eu vou em médico, para que eu vou procurar? Eu estou bem, estou de boa. E aí, por algum motivo, ele procrastina, porque aquilo ali não é prioridade para ele, né? Ou ele acha que não é prioridade para ele, porque ele não acordou de que ele precisa resolver aquele problema, que ele tem um problema, mas aquele problema precisa ser resolvido antes que a bomba estoure, basicamente assim. Tá? E o que é esse cliente? Primeiro, a grande vantagem desse cara é que para cada um do grupo motivado, super motivado, você tem mais ou menos 20. Desse aqui é a proporção de 1 para 20, né? Então, para cada 20 pessoas, 20 caras que estão querendo um médico, você tem outros, ou para cada um cara que está querendo um médico, você tem 20 desse cara que está empurrando para a barriga e deixa ver a hora que o pau torar e eu ver se eu procuro alguém. Isso aqui, esse cara é um cara que vai te dar um pouco mais de trabalho, entre aspas, para poder produzir conteúdo. Por quê? Porque em nível de conteúdo, esse é o tipo de cara que ele precisa ser incomodado. Incomodado assim, você precisa ir lá e botar o dedo na ferida dele, você precisa ir lá e colocar uma pulga atrás da orelha dele, ao ponto de fazer ele despertar para aquele problema. Ele falar assim, realmente é um problema e cara, eu preciso resolver essa parada, senão eu tô lascado, né? Eu vou de fato ver minha avó pela greta. Então, são conteúdos que você precisa produzir, por exemplo, assim, vou chutar aqui, tá, moçada? Me desculpem se eu estiver errado. Os riscos da combinação de sobrepeso, coração e colesterol, sabe? Como identificar que seu coração está pedindo socorro, entendeu? Você precisa colocar conteúdos que façam ele enxergar a urgência daquele problema. Você precisa despertar a consciência dele de que ele precisa acordar para resolver. E preferencialmente que você seja que você, que está aí do outro lado, né, seja a escolha dele. Então você vai trabalhar, produzir seus conteúdos para criar nisso essa consciência de urgência de problema a ser resolvido. Tá? A vantagem, como eu falei, que para cada um dos motivados a gente tem 20 desses daqui. Então é um cara que ele tem possibilidade de te dar resultados muito grandes. E quando ele despertar para esse problema, ele quiser buscar a solução e a solução for contigo, muito provavelmente é um tipo de cliente que ele está comprometido, né? Às vezes, né? Nem sempre. Às vezes ele continua procrastinando, mas enfim, cada um é cada um, tá? E qual que é o terceiro tipo de cliente? O terceiro tipo de cliente é o cliente oculto. É aquele cara que está hibernando, é o camarada que está no Fantástico Mundo de Bob, saca?
ele não acordou que ele tem um BO na mão, que ele tem uma bomba relógio na mão, muito menos que ele precisa procurar a solução. No nosso exemplinho aí do cara do coração, é o cara que está acima do peso, mas ele acha que ele não está acima do peso, ele acha que ele está fortinho, que ele é saudável, que ele nem sabe que o colesterol dele está lá na PQP, né? Que ele de vez em quando sente as dor no peito, mas ele acha que é cãibra, ou acha que sofre de excesso de gases porque comeu isso, comeu aquilo. Então assim, é o cara que está viajando na maionese. E o que é o pegado desse cara? A vantagem, entre aspas, de um cara desse é que você tem a proporção de 50 camaradas igual a ele para cada um cliente que está correndo atrás do produto, que está querendo correr atrás do resultado. Tanto é que a gente vê aí, né? Não vou entrar no mérito, mas a gente vê por questões de saúde, problemas de saúde, como que a gente tem a proporção dos que procuram da ajuda e dos que estão sofrendo, estão passando perrengue aí e não vão atrás. Enfim, esse não é o nosso mérito. Tá? E aí, como é que você vai trabalhar o seu conteúdo para um cara desse? Cara, além do que a gente conversou, né, sobre os conteúdos dos pouco motivados, que também vão ajudar nesse cara a criar consciência de um problema, você precisa ir um pouco mais a fundo nesse cara. Porque esse cara está hibernando. Né? Esse cara ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que a condição dele é problemática. Então você tem que fazer ele acordar para isso. Você tem que fazer ele despertar de que a situação em que ele está, né, é um problema. E que é um problema que precisa ser resolvido. E que você tem a resolução para esse problema. Então é um cliente que você tem que falar um pouco mais, falar bastante o óbvio com ele, né? O que talvez seria óbvio para esses clientes de cima, os super motivados ou os pouco motivados, para ele não é nada óbvio, porque ele não tem consciência nenhuma desse problema. Então, além dos exemplos que eu já te falei, dos riscos de sobrepeso, coração e colesterol, né? É um tipo de cliente que você vai precisar, por exemplo, assim, falar para o cara, produzir um conteúdo para o cara, assim, os 3 sinais de que você está acima do peso, como saber que você está acima do peso, né? Como diferenciar os sinais de um ataque, de um infarto do coração, ou como diferenciar cãibra de angina, né? Eu estou dando uma viajada aí, de novo, peço desculpa por talvez os exemplos um pouco errados, mas eu não sou médico, né? Mas é isso, você vai ter que trabalhar nessa pessoa essa consciência de despertar, né? Você vai ter que ensinar para ela, fazer ela enxergar que ela vive um problema, que a condição dela atual é um problema muito grande. E o bacana desse cara é que quando ele descobrir isso, né? E sabendo que ele descobriu isso de você, ele vai te perceber como uma autoridade, porque ninguém tinha acordado isso para a vida dele, né? Foi você quem fez ele acordar. Então ele vai te perceber como autoridade. E esse gatilho da autoridade tem uma força absurda. Né? E daí, quando ele te perceber isso como autoridade, cara, pode chover canivete, que quando você ofertar, ou às vezes até de você ofertar alguma coisa, um serviço, um produto, um curso para ele, já vai estar querendo comprar da sua mão. Ele já vai estar ali vendido para você. Por quê? Porque foi você quem transformou a vida dele. Você tirou ele da hibernação, né? E fez ele se preocupar com a saúde, às vezes ganhar 20, 30 anos a mais na vida dele. E basicamente, moçada, a produção estratégica de conteúdo é isso, né? É você pensar nas particularidades de cada negócio, sim, mas nos teus clientes, não só o cliente ideal, mas com a gente falando desses tipos de cliente, o que difere um de outro, né? Quais as formas, ferramentas, maneiras de comunicar, de produzir conteúdo você vai criar, elaborar, né, e produzir mesmo, né, para atingir esse cara, para entrar na cabeça dele mesmo, sabe? Desse teus cliente ou dos teus futuros clientes. Para que quando for ali na frente e você ofertar o teu produto, o teu serviço, enfim, cara, esses caras já estarem vendidos contigo. Mesmo que eles não saibam, né? Eles já estarem vendidos contigo. E você não ter que ficar, compra de mim, sem ciência assado, entendeu? A produção de conteúdo, cara, é a melhor forma de propaganda, digamos assim, que você tem para o seu produto. Beleza, galera? Espero que eu tenha podido ajudar vocês aí. Um abraço e até a próxima.